Olá pessoal, então vamos aqui para a nossa primeira aula, né? Para quem não me conhece, sou o professor Evandro. Aqui a nossa primeira aula de inglês, fiquei com inglês e artes aqui no sexto ano, viu? Mas nós só vamos fazer vídeo aula da parte de inglês e da parte de gramática do inglês, já que as demais questões da apostila são interpretações de texto e você sozinho pode fazer. Claro, se você tiver alguma dúvida, me consultando lá no grupo dos nossos estudos, viu? Então a gente vai falar hoje da nossa parte de gramática do inglês. Essa parte de gramática ela está aqui, ó, na aula de número 8, ó. Então na aula de número 8 tá a parte de inglês, viu? Vai da página 29 a 33. Essa parte toda de gramática do inglês da página 29 a 33, viu? E vamos aqui dar uma olhada aqui, ó. Começamos por um quadro aqui, ó. Esse quadro aqui é o quadro onde traz uma parte chamada Conhecendo um a Outro. É nesse quadro aqui onde está as apresentações, as saudações, a apresentação de alguém. Então, os termos que a gente usa quando vai fazer uma saudação, os termos que a gente usa quando vai se apresentar a alguém, os termos que a gente usa quando vai apresentar alguém, né? Os termos que então a gente usa quando vai fazer uma saudação, né, a alguém. Eu posso usar aqui dois termos, olha. Eu posso usar o hi, né, que é oi, e posso usar o hello, que é olá. Então esses são os termos que eu posso usar quando eu vou saudar alguém. Então posso falar hi, que é oi, e posso falar hello, que é olá. Então esses são os termos usados para saudações. Quando eu vou me apresentar a alguém, se apresentar a alguém, eu posso falar simplesmente my name is, né? Ó, my name is, que é meu nome é. My name is, que meu nome é. Eu posso também, na forma contraída aqui, ó, falar I'm, que é eu sou. Que é eu sou, né? Que o I'm, que é eu sou. Então eu posso usar esses termos aqui, Miss name is, para se apresentar, né? Meu nome é. E usar I'm, que é eu sou. Para apresentar alguém, então agora eu não quero mais me apresentar, eu quero apresentar alguém. Eu vou usar o this, esse daqui, ó. O this, que é isto, este e esta é. Então vai depender do contexto do que ela está na frase, que vai significar isto, este ou esta é. Então, eu estou apresentando alguém, viu? Eu estou apresentando alguém. O primeiro eu me apresentei, agora eu estou me apresentando alguém usando tis, tá certo? E adiante aqui. Quando eu quero, então, conhecer alguém pela primeira vez, quando eu estou conhecendo alguém pela primeira vez. Então, eu posso falar o quê? Posso falar esta frase aqui, ó. It's nice to meet you, né? It's nice to meet you, que é prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la. Então isso aqui é o quadro onde a gente vai usar os termos para conhecer um a outro, né? Para fazer saudações, apresentar-se, né? Quando eu me apresento a alguém, quando eu apresento alguém a outra pessoa e quando eu dou as saudações quando eu conheço uma pessoa, alguém pela primeira vez. Então esse quadrinho aqui. Estudem melhor esse quadro cada vez mais, vão tentando pronunciar, viu? Ajuda do Google, quem tem acesso à internet pode estar usando o Google para ajudar nessas traduções, tá certo? E aí a gente vai passar em si para a parte realmente de gramática, né? Falar aqui dos pronomes, né?
Vamos falar de todos os pronomes aqui, ó, pronomes do singular, plural, que é aqui os pronomes subjetivos, né? Singular, plural. Aqui temos a primeira, segunda e terceira pessoa, ó, a tradução coloquei entre parênteses aqui na apostila de vocês. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Então aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa é do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa é do plural. Então primeiro aqui people, né? Segundo people e terceiro people, que é primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Então vamos ver quais são esses pronomes aqui usados. Então primeiro, a primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? É o I, que é eu, viu? Primeira pessoa do singular, I, que é eu. Segunda pessoa do singular, aqui ó, segunda pessoa, é you, que é você, tá certo? Esta é a segunda pessoa do singular. A terceira pessoa tem aqui então o he, aqui ó, he, que é ele. Tem também o she, ó, que é ela, e tem o it, que é isso. Então, he, she e it, que é ele, ela ou isso. Essa aqui é a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E agora vamos para o plural. A primeira pessoa do plural é o we, aqui, ó, que é nós, A segunda pessoa do plural é a mesma coisa da primeira pessoa da segunda pessoa do singular, ó, a segunda pessoa do plural aqui é a mesma coisa da segunda pessoa do singular. O que muda vai ser o contexto da frase, para ficar no singular ou ficar no plural. Então também o que é usado aqui para a segunda pessoa do plural é o you, né? You aqui, que significa vocês. Então aqui é a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa do plural é o they, que é eles ou elas. Então terceira pessoa do plural é o they, que é eles ou elas. Então aqui são os pronomes subjetivos, são todos os pronomes subjetivos. O primeiro, segundo e terceiro do singular, o primeiro, segundo e terceiro do plural. Então primeiro, segundo e terceiro do singular, primeiro, segundo e terceiro do plural. Então tá todos eles aqui para vocês, ó. Todos eles aqui para vocês, ó. Viu? Recapitulando aqui, ó. Eu tenho aqui singular, primeira pessoa, eu tenho o eu, né? No português é o eu, que é o I, né? O I, que é o eu. Segunda pessoa, o you, que é o você. Terceira pessoa do singular é o he, o she e o it. Ele, ela e isso. Primeira pessoa do plural é o we, que é nós. A segunda pessoa do plural é o you, que é vocês. E a terceira pessoa do plural é o they, que é eles ou elas. Então aqui é o quadro, então, dos pronomes subjetivos. E aí tem uma observaçãozinha aqui, ó. Botei uma observação aqui, ó, que diz o seguinte: which é um pronome pessoal que no papel de sujeito se refere, só voltar aqui, ó, se refere a animais, objetos ou situações. E aí vale eu citar aqui para vocês, ó, que ele não se refere a pessoas. Então esse pronome aqui, which, ó, tá aqui ele aqui, ó. Tá aqui ele aqui, vou até destacar ele de outra cor para vocês, ó. Which, ele é um pronome pessoal que no papel de sujeito, ele tem que estar no papel de sujeito, ele se refere somente a animais, a objetos, a situações. E ele nunca se refere a pessoas.
Então, essa é a regra do pronome pessoal which, tá certo? Essa é a regrinha básica aqui desse pronome pessoal which. Então, ele sempre, na condição de sujeito, ele vai se referir a animais, objetos ou situações, e nunca a pessoas. Mais observações aqui, ó. Em inglês, todas as frases têm de ter um sujeito. No português não exige, todas as frases não têm sujeito, nem todas têm sujeito. Tem umas que têm um sujeito impessoal, tem umas que têm um sujeito inexistente. Então, nem todas as frases do inglês, do português, têm sujeito. Só que todas as frases do inglês têm que ter sujeito. Então, é uma regrinha básica. Todas as frases do inglês, ela tem que ter um sujeito. Então, aqui, ó, em inglês, todas as frases têm de ter um sujeito. Quando em português esse sujeito é impessoal ou inexistente, em inglês devemos usar quem? O it. Devemos usar o it, que é exemplos. It's beautiful, né? Aqui, ó, que traduzindo essa frase vai ficar é lindo. Você vê que no português é lindo, não tem sujeito. Quem que é lindo? Ninguém sabe. Então não tem sujeito. Mas no momento que passa ao inglês, que eu afirmo é lindo em inglês, vai ter que ter o it, que ele vai fazer o papel então de sujeito. Ele vai fazer o papel de sujeito. Da mesma forma serve para aqui, ó. It's live, it's five, né? It's five. Aqui, o'clock e o it's sign, que é está ensolarado, né? Então aqui todos eles não têm sujeito, mas o it's no inglês, no português não tem sujeito, mas no caso do inglês foi todos acrescentado o it's, que é para fazer o papel de sujeito. Continuando aqui para frente. Eu tenho aqui, ó, pronome subjetivo mais o verbo to be no presente simples. Então aqui eu tenho pronome subjetivo mais o verbo to be no presente simples. Aqui eu tirei do livro da página 33 algumas frases para a gente entender aqui o verbo junto com o pronome. E lá tem outros exemplos, tem outras frases que podem ser completados com o estudo de vocês, essas outras frases no estudo de vocês, viu? Lá tem outras no livro, então você pode pegar no livro e observar as frases que tem lá. Então eu tirei somente duas frases e onde eu trouxe, ó, observe bem, aqui eu tenho o are, ó, ele aqui, né? E o am, que é o I am ind, que quer dizer eu sou ind. Aqui tem a tradução. Eu vou destacar para vocês aqui o pronome e o verbo. Primeiro eu vou destacar o pronome e o verbo no, só apaga aqui, no português, na tradução dela. No caso aqui, ó, eu sou ind. Quem é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é sou. O verbo dessa frase aqui é sou. Pronto. Que o verbo dessa frase é sou. Do verbo ser. Isso eu estou em português. E o pronome é eu. Então, quais são eles em inglês? O verbo no inglês? Obviamente que se aqui é, o verbo no inglês também vai ser este e este, né? Então, aqui eu tenho ele, os verbos, e o verbo sou e o pronome eu. E no inglês também está aqui eles dessa forma, o pronome, o verbo e o pronome da mesma forma que está no português. Então eu leio a frase I am ind, né? Quer dizer eu sou ind. Então o eu aqui representado pelo are e o sou representado pelo am, né? Então aqui eu tenho então, ó, o eu para cá e o ou representado aqui. Só apagar aqui de novo. O ou representado, o sou aqui, ó. Sou representa aqui e o
eu aqui. E essa construção é uma afirmativa na forma longa. Eu posso pegar e contrair o pronome com o verbo, que vai ficar dessa forma. Então, tanto essa construção aqui no inglês, ó, essa construção aqui no inglês, como esta, são construções corretas, viu? Eu posso vir o pronome separado do verbo e pode vir, então, eles contraído. Então, essa aqui é uma forma longa e essa é uma forma contraída. As duas formas têm o mesmo significado, né? Não interessa, ó, eu sou índio, eu sou índio, não interessa a escrita. Importante que elas tenham o mesmo significado. Então, pode apresentar em algumas situações o pronome vir junto ao verbo, como é o caso aqui na forma contraída, ó, eles se contraíram e vieram junto, ou pode simplesmente o pronome vir aqui, ó, e depois o verbo, tá certo? Então, continuando aqui. As duas formas estão corretas e são usadas na língua inglesa. Usando a mesma construção do exemplo anterior, vamos aprender como negar uma oração. Então a gente vai aprender agora como negar uma oração e é muito importante que tenha exercício dessa forma na apostila. Ó. Eu tenho então a frase I am int, que eu sou int, e eu vou negar. Aqui está dizendo que eu sou int. Como é que eu vou deixar essa frase na negação? Quando eu falo negar, é negar alguma coisa. Então se ela está afirmando que eu sou int, na negação vai ficar eu não sou int. Eu não sou int. Né? Na negação vai ficar o seguinte. Então, como é que eu faço para negar ela? Simples assim, ó. Para negar a construção acima, basta acrescentar o not logo após o verbo. Quem é o verbo? O verbo é um ein, aqui, ó. Logo após ele, eu vou colocar o not. No caso, aqui no exemplo, ó, logo após ele, logo após o verbo, eu coloquei o not. Tá aqui o verbo, ó. Circular ele aqui para vocês. Tá aqui o verbo, ó. Tá aqui o verbo. E aí eu acrescentei depois dele o not. Isso, você vê que essa frase está na negativa. Aí ficou eu não sou int. Então, para me negar uma frase no inglês, eu tenho que colocar o not após o verbo. Então, vou negar a construção, negar uma frase, colocando o not após o verbo. Se vir na forma contraída, como é aqui, ó, e aqui está na forma contraída, eu vou colocar o not após a contração aqui do pronome juntamente com o verbo e depois eu coloco o not, que fica a mesma coisa. Eu não sou int. Então, sempre após o verbo, eu vou colocar o not. Então, eu até chamei uma atenção bem grande aqui, ó. Chamei uma atenção bem grande para vocês aqui, ó. Para negar uma oração, é só colocar o not logo após o verbo. Então, para negar uma oração, é só colocar o not logo após o verbo. Tem mais exemplo ainda na página 33. Então, a regra básica é essa. Sempre que eu for negar uma oração, logo após o verbo, eu vou colocar o not. Aí você diz, professor, mas como eu vou descobrir quem é o verbo no inglês? Como é que você vai descobrir o verbo em inglês? Para ficar mais fácil para você, você vai ter que traduzir a frase. No momento que você traduz a frase, como é o caso desse exemplo aqui, ó, desse exemplo aqui em cima, ó, no momento que você traduz a frase, você vai identificar quem é o eu, quem é o sou e quem é a id aqui no inglês. Você descobrindo quem é o eu, quem é o sou, obviamente, a parte que traduz para o sou é que é o verbo. No caso aqui, o am, que é o sou. E o pronome é o here, que é o i aqui, que é o pronome. Então, para ficar mais fácil de identificar o verbo, é só você pegar e traduzir a frase. Depois que traduzir e descobrir o verbo, você simplesmente coloca o not após o verbo, que aí você já negou a construção. Mais uma atenção aqui, ó.
Para fazer perguntas com o verbo to be, é preciso colocar o verbo antes do sujeito e colocar o ponto de interrogação. Então aqui, para mim agora, não quero mais negar, eu quero interrogar, eu vou passar uma frase que é afirmativa para uma frase negativa. Observa aqui as construções que eu coloquei como exemplo. Aqui, ó. She is teacher, né? Que ela é uma professora. Observe, então, aqui que ela está na frase, ela é uma frase afirmativa. Agora, quando eu falo is she a teacher? Aí, você vê o ponto de interrogação, está perguntando. Então, eu passei da frase que era afirmativa, ó, essa frase é afirmativa, ela passou, então, para ser uma frase interrogativa. E aí, para mim fazer essa mudança da afirmativa para a interrogativa, eu simplesmente troquei. Observem as setas aqui, que eu simplesmente, ó, troquei de lugar. O she passou para depois do is, né? E o is passou para antes do she. E acrescento o ponto de interrogação. Por isso que é o que no verbo to be, para me fazer pergunta com o verbo to be, colocar o verbo antes do sujeito, e depois colocar o ponto de interrogação. Então, o verbo aqui, eu simplesmente troquei, coloquei o verbo antes do sujeito e depois botei o ponto de interrogação. Eu fiz a seguinte troca. Observe o outro exemplo aqui, ó. O outro exemplo tá aqui, they were classmates, né? Que é simplesmente trocar aqui, ó. O they passou para cá. Deixa eu só marcar aqui. O they passou para cá, ó. E o were passou para cá. Então, fiz essa troca. Troquei quem? Troquei o verbo pelo sujeito. Então, sempre quando eu vou fazer pergunta com o verbo to be, eu vou simplesmente colocar o verbo antes do sujeito e depois colocar o ponto de interrogação. Que nos exercícios aqui eu fiz, ó. Tá aqui, ó. Mude as frases afirmativas para interrogativa. Você vai identificar aqui o sujeito e o verbo, fazer a troca e colocar o ponto de interrogação. Simples assim você já vai negar a frase. E aí eu botei aqui, estude os quadros aqui dos números, né? Dos números. E também o outro quadro que vem depois, tá aqui eles aqui no livro, ó. Pronto, tá aqui. Esses números aqui você aprende lá nas séries iniciais, contar em inglês, viu? Então eu tenho aqui todos os números até 20 e a forma do inglês deles, como por exemplo aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, que é o 2, o 3, que é o 3, o 4, que é o 4, 5, que é o 5, o 6, que é o 6, o 7, que é o 7, o 8, que é o 8, o 9, que é o 9, e o 10, que é o 10. E aí, passando adiante, é o que a gente aprende até mais fácil, até o 10. Aí vem depois o 11, que é o 11, o 12, que é o 12, o 13, aqui ó, que é o 13, o 14, que é o 14, o 15, que é o 15, o 16, que é o 16, o 17, que é o 17, o 18, que é o 18, o 19, que é o 19, e o 20, que é o 20, viu? Então, esses aí são os números até o 20. Observa o quadro de novo, viu? E se você quer estudar mais algumas vezes o quadro, você pode observar na página 33 do seu livro didático. E o outro quadro da página 33 é o quadro dos artigos indefinidos, viu? Os artigos indefinidos aí, que é o year e o year.
Cadê eles aqui? Tá aqui eles embaixo aqui, ó. São usados em geral antes de substantivo e tem função equivalente à de em português. Então, se eu falar no caso, aqui esse exemplo aqui, ó, onde tem un pen, que é uma caneta, então você vê que ele substitui o no português. E aqui é usado antes da palavra, cujo som inicial é de consoante. E o yan é usado antes de palavra que começam com o som de vogal. Então tem mais essa regrinha básica aqui, ó. Eu só posso usar o ae quando ele vier, quando o som inicial do substantivo que vem depois seja de consoante. Como é o caso aqui, ó, nesse exemplo, que é uma consoante, que é o P. Aqui também você vê que é uma consoante, que é o P. Da mesma forma na outra construção, que é um S, e na outra que é também um S. Então eu vou usar quem? Eu vou usar o E. Traduzindo para o português aqui, eu vou usar o Azinho aqui, ó. Vou pegar o A e usar sempre quando vir antes de uma consoante. Quando a palavra depois do A vir uma consoante. Então vou usar ele aqui. Depois que vir um som de uma vogal, eu vou usar o yan. Traduzindo para o português, o AN aqui, ó. AN aqui e o AN aqui. Mas todos vão substituir um. Se você observar até aqui a tradução, aqui, ó, vai ser uma borracha, ó, uma borracha, um iris, que é uma borracha, e un pen, que é uma caneta. Então todos estão substituindo um ou uma. Aqui pode ser un pencil, que é um lápis, e aqui un school, que é uma escola, e aqui un student, que é uma estudante ou um estudante. Então você vê que ele sempre substitui o um ou uma, viu? Com a seguinte regra: vou usar o a se após o ele vir uma palavra que inicie com a consoante, como é o caso aqui desse exemplo, desse, desse e desse, e posso usar o an quando a palavra que vem em seguida comece com o som da vogal, como é o caso aqui e aqui. E assim a gente encerra a nossa primeira parte de gramática da nossa apostila, tá certo? Gramática agora é só na nossa segunda apostila. E a parte de interpretação, sozinho vocês dá para resolver. Se caso não der, as dúvidas você pode ir tirando lá no grupo, mas é muito fácil interpretar os textos, viu? Aplicativos, usem aplicativos que podem auxiliar na tradução, como o Google Tradutor, e um próprio aplicativo que você pode conseguir lá na loja de aplicativos do seu celular. Lá também tem vários aplicativos